Presidente, eu gostaria inicialmente de estar registrando aqui a presença no nosso plenário do Dr. Luiz Antônio, ele que é o diretor de engenharia do Ministério de Transportes aqui do DENIT, ele que é um funcionário de carreira, com também o Dr. Orlando Fanaia, que está aqui o acompanhando, e o Dr. Laerte, também que o acompanha. São todos engenheiros de carreira, formados na Universidade Federal de Mato Grosso, e que estão à frente, tanto da unidade do DENIT em Mato Grosso, como também aqui a diretoria do DENIT em Brasília. O nosso estado é estratégico essa questão, porque estamos no centro-oeste do Brasil, no centro geodésico da América do Sul, no centro, no coração do Brasil, com um estado com uma imensa capacidade de produzir, com uma alta produtividade, e que precisamos da infraestrutura. Então, infraestrutura de um modo geral. Por isso tenho lutado tanto aqui. A questão das estradas, ferrovias, as hidrovias que praticamente estão incipientes, ainda são incipientes no Brasil. No nosso caso também, sem dúvida nenhuma, é fundamental que a gente possa trabalhar ainda esta questão, porque, como já disse aqui em outras vezes, é um meio de transporte que Deus já nos deu, pronto para ser usado, e hoje não mais as embarcações precisam se adaptar, não mais os rios precisam se adaptar às embarcações. A tecnologia hoje disponível é perfeitamente possível com que as embarcações se adaptem às condições de cada rio brasileiro. E, claro, a construção de estradas é fundamental. Esta semana estive lá no Vale do Araguaia, visitando muitos municípios, principalmente a questão da BR-158, que já inauguramos há poucos dias. Tivemos com o ministro do Transporte lá na cidade de Vila Rica, inaugurando o trecho de Vila Rica até a divisa do Pará. Era um sonho daquela população, mas temos o trecho exatamente onde foi criada a reserva indígena Marato Sede, e uma estrada que passa ali há mais de 50 anos, 40 e tantos anos, e com a reserva hoje é um impeditivo. Mesmo os índios se manifestando favorável, e espero que agora mais do que nunca o presidente Michel Temer possa definir uma melhor legislação para que a gente possa promover o desenvolvimento daquela região e outras áreas, como é o caso da 242, que ainda depende da reserva, das licenças ambientais, mas essa estrada também, da BR-158 até a cidade de Querência, já tem o seu asfaltamento pronto, e falta o trecho de Querência até Santiago do Norte, visto que de Santiago do Norte até o Nortão de Mato Grosso está todo ele asfaltado. Então, esse impeditivo da demora das licenças ambientais, ele acaba prejudicando muito regiões como Mato Grosso, que estão ainda em desenvolvimento. Estamos trabalhando aqui, inclusive, com o apoio de toda a bancada, estamos fazendo uma relocação de recursos para a construção de uma ponte também sobre o Rio Araguaia, na BR-080, para interligar mais ainda a ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia importante, mas é exatamente a carga de Mato Grosso que vai abastecer aquela região. Poderia estar falando aqui de tantas obras importantes. Ontem já registrei aqui, como relator da LDO, a nossa preocupação com as obras inacabadas no Brasil. Inclusive, obras como essa da 158, citei aqui o caso do VLT em Cuiabá, que é uma obra extremamente importante, onde o governo já investiu mais de R$1 bilhão e foram compradas as máquinas e os veículos, e lá temos veículos de alta tecnologia, mas não foi praticamente colocado o trilho para que esses vagões e para que as máquinas pudessem transportar, fazer um transporte de massa eficiente, como vimos no Rio de Janeiro, e espero que a gente encontre uma solução. Já se passa mais de quase 2 anos do novo governo,
e temos que encontrar uma solução, porque não podemos deixar o recurso público ficar desperdiçado. E aí é onde eu quero aqui, mais uma vez, me colocar à disposição do governo do Estado. Temos que encontrar uma equação. Já conversei isso com o presidente Michel Temer, já tive com o ministro da Fazenda Meirelles, também com o ministro Diogo, buscando, inclusive, a solução, a liberação dos recursos do FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações, exatamente para permitir com que o governo do Estado não só pague o salário dos funcionários, como também faça os reajustes necessários, mas e que tenha recurso em caixa para fazer essas obras fundamentais para o Estado. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que também um pronunciamento que aqui nós preparamos, que me parece não restar dúvidas que os próximos passos que o Brasil irá seguir e terá que seguir, tão logo vencidas as eleições municipais, será o de abrir de forma firme e determinada os debates para a construção e consolidação das grandes reformas. Vossa Excelência também já abordou muitas vezes aqui esse tema. E eu estou convencido de que a reforma política, que é a mãe de todas as reformas, como é chamada, precisa ser mais que simples retalhos de da mudança de postura dos processos eleitorais, ou como queiram, do acesso aos cargos eletivos. A reforma política que sinto nas ruas será aquela que precisa estar explicitadas e preconizadas numa mudança de comportamento da classe política, de forma efetiva e consciente, sem meios e caminhos, de forma a permitir que o Estado possa cumprir com suas reais funções na defesa dos interesses coletivos de toda a sociedade. O Estado brasileiro hoje é refém de um modelo político, sem sombra de dúvidas, totalmente ultrapassado, totalmente arcaico, pesado e inconsistente, divorciado da realidade do cidadão. Esse modelo dificulta em muito se promover as mudanças necessárias nos setores vitais. A simples dimensão do Estado e a definição efetiva do seu papel perante a sociedade, para se tornar uma ideia, está ligado diretamente ao modelo político e, por certo, convencionado na necessidade de uma mudança estrutural. Mas temos que avançar também sobre a reforma trabalhista e previdenciária. Aliás, precisa andar muito próxima uma da outra. As novas condicionantes mundiais também exigem que o Brasil promova a reforma tributária. Uma reforma tributária, senhor presidente, que possa facilitar a vida, principalmente do pequeno e médio empresário no Brasil, porque a carga de tributos sobre os ombros do contribuinte é muito pesada. Em 2015, conforme a Secretaria da Receita Federal, chegou a 32,66% das riquezas produzidas, medida pelo Produto Interno Bruto. Traduzindo em números, de 59,9 trilhões de riquezas, 1,92 virou apenas e tão somente imposto. Essa conta, senhor presidente, é perversa. Se não temos capacidade para reduzir o tamanho do Estado, sem deixar de dar a devida prestação de serviço ao cidadão, precisamos fazer o Brasil crescer para que esta relação entre carga tributária versus riquezas seja cada vez melhor equacionada. Há, infelizmente, conforme podemos perceber, uma grande vontade da classe política, em especial aqui no Senado, de avançar nessas reformas. Até porque, do contrário, o Estado brasileiro estará fadado a enfrentar crises e mais crises, como a que estamos vivendo desde então. As reformas terão um longo caminho a percorrer. É bom que se diga, não se faz reformas a toque de caixas. Elas exigem um profundo debate e, evidentemente, com seus principais personagens que estão reunidos no conjunto da sociedade. Aliado a isso, senhor presidente, se faz necessário e imprescindível que o governo instalado, do presidente Michel Temer, assuma a ponta.
A interinidade tinha muitas suas complicações, mas agora o cidadão que está lá na ponta cobra soluções para as suas demandas. Demandas que são justas, diga-se de passagem, porque, como disse, ele paga impostos e a carga tributária é considerável, aliás, é muito grande. Precisamos que o governo mostre sua força, de forma a se articular para que possamos votar não apenas as reformas, como os projetos necessários e fundamentais, como o caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que depende da apreciação de apenas 3 destaques para a conclusão do processo legislativo. Já votamos aqui o relatório da minha autoria, mas ainda dependemos desses 3 destaques. E por quê? Claro, a LDO é extremamente importante, porque nela, entre outras coisas, estão asseguradas alguns avanços para a execução orçamentária da União de interesse e direito do cidadão que cobra as respostas e oportunidades a serem geradas pelo poder público. Conforme eu disse ontem aqui nessa tribuna, a questão da saúde, em que asseguramos neste relatório mais 11 bilhões de investimentos para o próximo ano. Ou seja, tudo que foi gasto este ano, que será gasto este ano, em 2016, mais o acréscimo de 11 bilhões para o próximo ano. E falo com satisfação sobre esse tema, especialmente porque a saúde pública precisa ser tratada com absoluta prioridade. Porque com a vida, senhor presidente, com a vida não se pode brincar. A vida do cidadão é um patrimônio maior que o Estado pode ajudar a preservar. Nessa linha, trago aqui, senhor presidente, uma boa notícia para a minha cidade, para o meu estado, o estado de Mato Grosso, e particularmente para Rondonópolis. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que está aqui, a portaria número 1114, assinada pelo secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o Dr. Francisco de Assis Figueiredo, que habilita a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis como uma unidade de assistência em alta complexidade cardiovascular. Ou seja, a população de Rondonópolis e da região sudeste do estado de Mato Grosso pode passar a ter à sua disposição os serviços de cirurgia cardiovascular e procedimento de cardiologia intervencionista, cirurgia vascular e procedimentos endovasculares extracardíacos para os pacientes do SUS. E aí, senhor presidente, quero dizer que vamos estar aqui, inclusive, lutando para que, logo agora, em seguida, espero que o ministro possa também fazer e buscar a habilitação da Santa Casa, porque esse serviço já está lá, pronto, instalado há muito tempo, e hoje os pacientes de toda a região sudeste têm que se deslocar de Rondonópolis para Cuiabá para fazer esse procedimento, sendo que todo o equipamento está lá, está pronto, ou seja, isso é apenas uma questão de burocracia e, claro, que o Ministério, junto com a Secretaria Estadual, possa, então, fazer essa habilitação para que os profissionais que estão lá preparados possam salvar vidas. Porque um deslocamento de Rondonópolis a Cuiabá, 200 quilômetros, normalmente as pessoas mais carentes do SUS têm que fazê-lo de carro. Esse trecho de Rondonópolis a Cuiabá é um dos trechos mais conturbados do trânsito de Mato Grosso, um dos trechos que, inclusive, mais acontece acidentes frontais do Brasil, dado o volume de carretas competindo com os veículos pequenos. Então, portanto, essa habilitação ela é fundamental. E eu quero saudar aqui o doutor Kemper, que, embora sendo dentista, mas é um cirurgião buco-maxilar, e ele, inclusive, faz parte, junto com outros médicos, tanto da direção administrativa da Santa Casa, e é uma pessoa que sempre lutou muito pela melhoria da Santa Casa. A Santa Casa de Misericórdia
de Rondonópolis, ela é tradicional, há décadas funciona sobre a batuta e a tutela dos rotarianos, mas com a ajuda de toda a comunidade. Hoje já temos lá o serviço de oncologia também funcionando. Aliás, fiz emendas no orçamento para que esse serviço de atendimento às pessoas portadoras de câncer pudessem também ser atendidos na nossa cidade. Aliás, desde o primeiro tijolo colocado na Santa Casa, tive no lançamento ainda há muito tempo atrás, no lançamento daquela obra, e hoje a Santa Casa ela tem 12 andares, mas não todos ainda estão concluídos. Então, a nossa luta, inclusive, também é para concluir a Santa Casa, porque é o serviço mais acessível para a população da nossa cidade. Aliás, a Santa Casa presta um serviço de qualidade a um preço realmente, a um custo muito baixo para a Prefeitura de Rondonópolis, para o governo do Estado e, claro, também para o governo federal. Então, nós precisamos dinamizar mais esse trabalho feito pela Santa Casa de Misericórdia da nossa cidade, da cidade de Rondonópolis. Eu quero aqui, senhor presidente, ainda dizer que hoje nós tivemos uma sessão aqui em homenagem ao Hospital Sara Kubitschek, onde Vossa Excelência, inclusive, participou. Eu, que fui paciente do Sara Kubitschek, fui acometido através de um acidente em Rondonópolis, aliás, na cidade de São José do Povo, um acidente pitoresco, porque foi em uma arena de rodeio, onde o esporte de rodeio é um esporte assim, muito tradicional no meu estado, e lá, infelizmente, fui atropelado por um touro e acabei quebrando um fêmur, uma fratura muito grave, e me desloquei aqui para o Sara Kubitschek. E lá pude ter o atendimento exemplar, e o doutor Campos da Paz, com a sua ternura, com a sua capacidade, com a sua dedicação, lá também estava sempre ele a fazer a revisão, visitando os apartamentos, conversando com os pacientes, e eu fui um dos pacientes que tive, então, a oportunidade, não só de conhecer, mas de receber os cuidados do doutor Campos da Paz. Por isso, eu quero aqui também me somar a todos vocês do Distrito Federal, ao senador Hélio, a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, por reconhecer a figura humana que foi o doutor Campos da Paz, e deixou um grande legado. A rede Sara Kubitschek hoje, que está ela toda, vamos dizer, atendendo vários estados de Mato Grosso, me parece que são 10 hospitais hoje em vários estados brasileiros. Então, é um exemplo de organização, um exemplo de aplicação correta do recurso público. Todos os profissionais que lá trabalham com esmero, porque foram todos eles treinados, capacitados pela política administrativa e humana do doutor Campos da Paz. Então, eu quero aqui, todos os anos, faço emenda no orçamento para que o Hospital Sara Kubitschek possa ter esse atendimento. E aí também registro, inclusive, Mato Grosso é um dos estados que muitos pacientes acabam vindo para cá. Eu gostaria até de poder, um dia, sonhar com a possibilidade de termos uma unidade do Hospital Sara Kubitschek no estado de Mato Grosso. Aliás, o Tribunal de Contas da União de Mato Grosso foi construída com a tecnologia de arquitetura do Hospital Sara Kubitschek. Então, o Hospital Sara Kubitschek, além do atendimento aos pacientes, conseguiu, inclusive, desenvolver uma tecnologia de construção de engenharia no Brasil muito moderna, e que outros órgãos públicos também atendem nesta área. Então, eu quero aqui também, finalizando, senhor presidente, dizer que estou indo ainda hoje para Mato Grosso, onde vamos participar das nossas campanhas eleitorais, no momento democrático. A eleição municipal é a eleição mais importante que acontece no Brasil, porque é na eleição municipal que o cidadão escolhe o gerente da cidade, escolhe o seu prefeito, os vereadores. Portanto, é uma eleição que é fundamental para a vida do dia a dia. Vossa Excelência colocava aqui agora há pouco, na questão da educação, que o governo criou muitos programas, muitos programas foram criados e deu a incumbência e a responsabilidade para os prefeitos administrar, e às vezes não mandou o recurso necessário. Agora há pouco eu estava numa audiência, fui ontem à noite, numa audiência com o presidente da Neurilan, que é o prefeito de uma pequena cidade e presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. E lá nós conversávamos com o ministro
tanto o ministro Diego do Planejamento como o ministro da Indústria e Comércio, de alternativa para regiões como as novas fronteiras agrícolas, porque hoje nós temos, através da Lei Candir, essa capacidade de exportação dos nossos produtos desonerados. Ou seja, não é correto mesmo o país exportar imposto, mas o Estado produtor da matéria-prima, como é o caso de todo o centro-oeste brasileiro, inclusive Brasília, exportam os seus produtos, as commodities agrícolas, os produtos agrícolas, e não recebe nada do imposto. Ou seja, o ICMS, que deveria ficar para o Estado e para as prefeituras poderem bancar esses programas, infelizmente não fica. E aí foi criada a Lei Candir com a obrigação do governo devolver essa desoneração, e não vem fazendo de forma como foi previsto na Lei Candir. Ou seja, o governo hoje tem uma dívida com esses estados produtores muito grande. E o FEX, ou seja, o Fundo de Compensação das Exportações, também não é suficiente. Aliás, estava atrasado, o governo passado, o governo da presidente Dilma, colocou em dia, ou seja, pagou 2014, 2015, este ano de 2016, e ainda temos a expectativa do FEX de 2016 ser pago pelo governo. Já falei com o presidente Michel Temer, com o ministro da Fazenda e também com o ministro do Planejamento, que garantiram estar pagando isso, que é fundamental para esses estados. Aliás, senhor presidente, como relator da LDO, pela primeira vez está constando na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento proposto já, porque foi um acordo que fizemos tanto com o presidente como com os ministros, de colocar na proposta orçamentária. E já está no orçamento, o governo cumpriu conosco e já está previsto para o ano que vem, então, os recursos do FEX, ou seja, 1.950 bilhões, que é o que o governo tem a obrigação de devolver, inclusive prevemos também a correção para o ano que vem. Então, com isso, espero, estamos aqui, mesmo em Mato Grosso, o governador Pedro Tax nos tendo como adversário. Aliás, eu entendo que fomos eleitos para trabalhar pelo Estado, e aqui nunca me coloquei numa posição de adversário, sempre me coloquei numa posição de somar, de buscar ajudar o governo do Estado, como estamos fazendo, inclusive, não só em relação ao FEX, como outros recursos que já alocamos no orçamento da União. Então, eu quero agradecer imensamente aqui a paciência de Vossa Excelência e quero convidá-lo. Vossa Excelência tem uma dívida comigo, de ir a Rondonópolis, porque nós criamos lá, estamos já na fase final da criação da Universidade Federal de Rondonópolis. Vossa Excelência já me orientou bastante nisso. O projeto já passou agora na Comissão de Constituição e Justiça. Apenas falta agora o parecer do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, que eu já também tive audiência com os dois ministros, que estarão mandando isso ao MEC, mandando isso para a Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados, então, remeta esse projeto de criação da Universidade Federal aqui para o Senado. E tenho certeza que vou contar aqui com o apoiamento de todos os parlamentares, ainda mais de um senador como Vossa Excelência, que conhece profundamente e sabe a importância que é uma universidade para uma região como aquela. Mato Grosso tem 900 mil quilômetros quadrados e temos apenas a Universidade Federal com sede em Cuiabá. Então, a criação de mais essa universidade com autonomia em Rondonópolis, sem dúvida nenhuma, será muito importante para promover o desenvolvimento daquela região sudeste. Mas a nossa luta no futuro será ainda, dado a dimensão do Estado de Mato Grosso, de criar a Universidade Federal, também da cidade de Sinop, da região norte de Mato Grosso. Inclusive, estamos também agora, falava do processo eleitoral, hoje saiu a pesquisa de Sinop e a vice-prefeita do nosso partido, a Rosana Martinello, está em primeiro lugar, com mais do que o dobro do segundo e terceiro colocado. O Ibope apresenta a vice-prefeita, candidata a prefeita, com mais de 50% da intenção dos votos. Então, e ela também tem lutado muito, esteve aqui comigo em várias audiências, não só da questão da criação da Universidade do Nortão de Mato Grosso, como também do aeroporto da cidade de Sinop, onde nós estamos trabalhando, inclusive, a concessão do aeroporto, porque é uma cidade moderna, uma das cidades que mais desenvolve do Brasil hoje, é a cidade de Sinop. Assim como também no futuro vamos lutar, já tem projeto da minha autoria para a criação da Universidade do Araguaia, com sede em Barra do Garças, que contempla
contempla também não só o Araguaia, como Pará e parte de Goiás. Ou seja, esta região sim é uma região de nova fronteira agrícola e que também tem condições de expandir muito a produção. Por isso a gente tem lutado tanto na questão da infraestrutura e, claro, a educação. Lá já temos o IFET, que é o Instituto Federal de Educação Tecnológica. Aliás, o Mato Grosso hoje tem 19 Institutos Federal de Educação Tecnológica. E Vossa Excelência sabe a importância que representa também o ensino profissionalizante no Brasil. Então, eu quero aqui agradecer, mas cobrar o convite de Vossa Excelência na cidade de Rondonópolis, para que Vossa Excelência, possa, inclusive, fazer uma palestra para os professores de como conduzir uma nova universidade, já que Vossa Excelência foi reitor da nossa querida Universidade Federal de Brasília, a UNB, onde eu tive a oportunidade de ter os meus 2 filhos formando nessa universidade tradicional do Brasil, e essa universidade deve muito a Vossa Excelência com a sua capacidade de gestão frente àquela universidade. Senador, primeiro, cumprimentos pelo seu discurso, muito vinculado ao que um senador precisa fazer, que é a sua região. Dizer que o senhor tem um público muito especial aqui, são alunos do ensino fundamental do Colégio Santa Doroteia, que estão atentos ali, vendo o nosso trabalho. E depois tentar trazer o senhor para uma coisa, e falar depois do SARA. Eu tenho insistido com o governador Pedro Táxi, embora faz meses que não falo com ele, e nessa última semana eu estive em 16 cidades do Paraná, falando para um público que vive da riqueza da soja. Lembrando para eles que nós já tivemos riquezas muito grandes em outras regiões de outros produtos e que, de repente, foram embora. A última dessas riquezas foi no norte do Brasil, Belém e Manaus, que foram cidades riquíssimas, graças à seringueira. Um dia levaram a seringueira para a Malásia e aquela região ficou pobre. Não vai demorar. É questão de 1, 2, 3 décadas que a China, que é a grande compradora da nossa soja, passe a fabricar na África. Inclusive, provavelmente com empresários brasileiros. E aí a região vai sofrer. Já temos empresários de Mato Grosso lá, Isso. Que foram convidados, inclusive, senhor presidente, com todo o financiamento, o equipamento doado pelo governo africano, para que empresários mato-grossenses possam produzir soja lá. Na metade do caminho para a China, se for a África Oriental. Pois bem, é preciso se preparar para o pós-soja, pós-agronegócio, como São Paulo fez. São Paulo é a única região que teve o auge do café. Quando o café caiu, eles se industrializaram. Acho que é difícil a gente se industrializar nossas regiões fora de São Paulo para a metal mecânica. Mas tem um campo aberto para a alta tecnologia. Tem que transformar Mato Grosso numa espécie de Silicon Valley, como na Califórnia. E vocês têm, como citou há pouco, os institutos de tecnologia. No Paraná, eles têm instituto, que eu fico até feliz, que é quando eu fui ministro, que foram transformados em institutos de nível superior e que hoje estão produzindo. Os empresários do agronegócio têm que começar a colocar dinheiro para financiar jovens brilhantes no que se chama hoje startups. Pequeno grupo de 3 jovens que sentam na frente do computador e começam a inventar um novo equipamento de tirar pressão, por exemplo. Ou até mais na área de biologia, pesquisar remédios. Tem que fazer isso, senador. O senhor, como representante do Mato Grosso, precisa estar atento, olhar esses anos na frente e começar a preparar para o pós-agronegócio. Dito isso, eu quero dizer que na sua campanha agora municipal, tome cuidado para não repetir o acidente que teve com o touro. Porque eu não sei se vou cometer uma indiscrição, mas o senhor contou que foi uma espécie de acidente de político. O senhor foi cumprimentar o público que estava nas arquibancadas e esqueceu que o touro era da oposição. Exatamente. E o touro obrigou o senhor a ficar meses se tratando. Foi a oposição que soltou o touro. Infelizmente, tinha o SARA. Hoje nós prestamos uma bela homenagem aqui a diversas pessoas que trabalham com portadores de deficiência e especialmente ao Aloysio Campos da Paz e à doutora Lúcia, que o substituiu depois do falecimento dele. Foi uma homenagem muito tocante e que eu fico feliz que o senhor tenha trazido aqui a lembrança.
Dito isso, senador, só me resta... Senhor presidente, só para, já corroborando com o que Vossa Excelência colocava, essa audiência que tivemos no Ministério da Indústria e Comércio foi exatamente nesse sentido. O prefeito Neurilan levava exatamente o que Vossa Excelência coloca, porque ele é de uma região garimpeira, do garimpo de diamante, e o garimpo se exauriu. Então, ficou hoje uma região muito carente, exatamente porque não se encontrou outra alternativa. A mesma coisa será o Estado de Mato Grosso se a gente não buscar uma alternativa como Vossa Excelência sugere. E aí o papel do Ministério da Indústria e Comércio. Amanhã nós estaremos, inclusive, indo para Sinop, onde vamos ter lá, junto com o ministro da Agricultura, a Federação da Agricultura, o pessoal da AproSoja, o presidente Endrigo, onde vamos ter lá um grande evento na cidade de Sinop. E Sinop, hoje, nós temos instalado também a Embrapa. É a unidade mais moderna da Embrapa, com toda a capacidade de pesquisa, e isso é fundamental. É onde a gente precisa direcionar, principalmente, os recursos das nossas emendas parlamentares. E, nesse aspecto, estou trabalhando muito com a questão da SUDECO. A SUDECO é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Ela foi muito importante para o Centro-Oeste, depois foi extinta, agora recriada. Então, ela tem essa fundamental importância de promover exatamente isso, através dos recursos do FDCO, do FCO, com mais contrapartida que podemos colocar. E eu, como relator do orçamento da LDO, já tem previsto 50 milhões de reais que nós queremos investir no Estado de Mato Grosso. Inclusive, outros parlamentares, como Vossa Excelência, com certeza estarão alocando recursos para que Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul também tenha esses recursos, para, quem sabe, a gente até criar um programa regional, porque todo município divide um com o outro, o Estado divide um com o outro, ou seja, o problema de Goiás é também problema de Mato Grosso. A solução de Goiás também é solução de Mato Grosso, assim como a solução de Brasília é solução do Brasil inteiro. Então, eu acho que é esse aspecto que eu espero e vou contar com Vossa Excelência para que a gente faça a Universidade Federal de Rondonópolis uma universidade moderna, uma universidade que venha ao encontro da sociedade para promover exatamente o desenvolvimento. Não é só o ensino, nós temos que fazer o ensino, a pesquisa, a extensão e promover tudo isso que Vossa Excelência tem muita experiência para nos ajudar no Mato Grosso. Então, a cobrança é pública e o faremos aqui de forma reiterada, para que Vossa Excelência esteja presente, não uma vez, quem sabe várias vezes, para contribuir com a nossa universidade. Muito obrigado, senhor presidente.